BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, 11 horas e 12 minutos. Vamos falar agora com ele, que está chegando na nossa programação, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Muito bom dia para você, Gustavo, sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia para todo mundo. Bom dia. Obrigada, Gustavo. Para a gente começar a nossa conversa, queria já começar falando um pouco mais sobre essa notícia de China, né? A China divulgou aí os números do PIB do terceiro trimestre, uma surpresa positiva, a economia cresceu 4,9%, aí superando as expectativas. Queria um pouco da sua leitura também, que você trouxesse em relação a estes dados da China e se de fato podem trazer, inclusive, aí perspectivas de que a China deve conseguir chegar na sua previsão de crescimento de 5% até o final deste ano. Tudo indica que vai conseguir sim, porque já dá 5,2% no acumulado do ano, então pode até desacelerar um pouco no final, mas de qualquer forma é uma época forte, lembrando que a China é uma grande produtora de produtos manufaturados, envia para todo mundo vender no Natal, na Black Friday, mundo afora. Então essas encomendas, elas impulsionam um pouco também as vendas externas da China nesse segundo semestre. Eu acredito que os estímulos já deram alguma resposta, então os estímulos começaram lá para junho, julho, depois que os dados do segundo TRI foram divulgados e pareceu que eles não iam chegar perto da meta. Portanto, parece que sim. Agora, pensando no Brasil, como que a gente se relaciona com a China, a parte de metálicas, talvez ficar um pouco mais atento, porque a questão imobiliária na China segue dando sinais de fraqueza. A parte de commodities agrícolas que a gente exporta para a China segue dando bons sinais, porque o consumo segue forte na China, as pessoas continuam saindo mais, viajando mais internamente, indo mais para restaurantes. Esses indicadores continuam indicando que eles vão comprar mais alimentos do Brasil adiante. Portanto, a relação que eu faço com o Brasil dos dados que saíram hoje é positiva. O mercado não está reagindo bem, acho que tem outro contexto, mas para médio prazo, eu acho que os dados de hoje da China foram bons. Teoricamente, deve crescer a meta do governo, né, os 5%. Eu estava até lendo que se crescer 4,4%, que já é baixo, um pouco mais baixo para a China, no quarto trimestre, já atinge a meta de crescimento. Claro que tem toda essa questão, né, da crise imobiliária, mas a China ela acaba se voltando para outros fatores, como você muito bem pontuou. A gente olhou o mercado, né, e que não pegou esse otimismo. A questão imobiliária vai seguir pesando e pode ter essa capacidade de puxar, né, as expectativas para a China cada vez mais para baixo? A gente viu o Country Garden já falando que não conseguiu pagar, talvez não vai conseguir pagar. O setor imobiliário é muito forte lá na China. Enfim, mesmo com a expectativa desse crescimento, o setor imobiliário segue bastante pesado e frustrando, né, o crescimento, talvez um crescimento até mesmo maior. Isso é efetivamente o que a gente tem que deixar no radar. Até mesmo você falou, não sei se dá para transportar aqui para o Brasil, a gente vê a movimentação de Vale, mas é o que vai ficar ali no rodapé sempre para olhar quando for o crescimento econômico da China? Eu acho que é mais para o mercado financeiro, né? Para ativos, para volatilidade, isso obviamente vai bater mais por conta da dúvida de vai conseguir honrar pagamento, não vai conseguir honrar pagamento, mas com o tempo, acho que chega em outros indicadores aqui no Brasil. O agronegócio começa a surpreender ainda mais, a exportação de alimentos era esperada em 1x, vem x mais 2, começa a vir acima do esperado. Acho que isso começa a se refletir com os dados tendo sido positivos. Aconteceu agora, o mercado não reagiu tão bem, mas mais para frente pode ser que o PIB do nosso terceiro trimestre também tenha uma surpresa positiva por conta dessas vendas para fora. A parte imobiliária na China, ela é um nó que vai ter que ser desatado pelo governo chinês. A questão é que há décadas as pessoas compravam o primeiro imóvel, agora já não é mais o primeiro imóvel, é mais comprar imóveis para ativos financeiros mesmo, como um investimento na China. E esse nó parece que não é tão simples de desatar. O governo dá umas instruções para que a parte mais local, como se fossem prefeituras, honrassem esses pagamentos, honrassem as entregas para a população, mas já começa a ficar uma sensação de menor confiabilidade da própria população nesse tipo de investimento em imóveis. Ô Gustavo, tem uma questão que foi levantada, né, e eu li algumas pessoas falando sobre isso, que talvez soe mais como uma teoria da conspiração do que propriamente uma política ou até mesmo uma sugestão do próprio governo chinês. Que talvez a China não tente crescer muito ou não queira crescer muito,
não exportar um crescimento para outros países e até mesmo para não acabar trazendo uma inflação muito mais alta para o seu país, já que está com uma deflação, está com um crescimento ok, não é um crescimento chinês, e que a China não precisaria crescer 2 dígitos ou próximo de 2 dígitos, 4, 5% estaria bom para os próximos anos, até mesmo naquela concepção de uma guerra comercial com os Estados Unidos. Se você cresce muito, talvez você exporte esse crescimento para outros países. Faz sentido isso ou talvez soe mais para o lado da teoria da conspiração do que para efetivamente a relação econômica e a relação comercial com outros países? Eu acho que assim, a China não vai mais crescer 2 dígitos nos próximos anos, a não ser que a gente tenha de novo um colapso muito forte na atividade no mundo inteiro, e aí no ano seguinte você tem esse rebote que é muito forte. Mas a tendência natural agora é desacelerar, ano após ano, indo para patamares mais baixos, até chegar no seu famoso steady state, como a teoria econômica diz, que deve ser um pouco menor do que esses 5%, deve ser mais perto de 3%, pelo menos. A China, ela está focada em elevar a qualidade de vida da população local. Se a gente voltar nas políticas das décadas anteriores, o foco era esse. Primeiro, não expandir muito a população, para depois você conseguir elevar, dobrar a qualidade de vida. Agora a gente vê realmente a ascensão da classe média chinesa muito grande, a população querendo consumir mais carne bovina, por exemplo, que tem bastante relação com o Brasil, para ficar mais familiarizado aqui a conversa. Então, eu entendo que o foco é esse, é melhorar a qualidade da sua população, continuar com uma popularidade alta, e isso deve ser o foco do governo chinês nos próximos anos, mesmo que isso discorra num crescimento mais baixo. O que não pode acontecer é justamente essa crise de confiança da população com os seus ativos financeiros, que muitas vezes estão em imóveis. Isso é algo que está difícil deles resolverem. Gustavo, olhando agora um pouco para o cenário, né? Estou observando aqui as curvas de juros nos Estados Unidos, os vencimentos a curto prazo todos caindo a um prazo maior ali, acima ali de 10 anos, por exemplo, todos subindo. Eu queria entender um pouquinho, até falar um pouco mais sobre, olhando ali para a curva de juros, essa volatilidade. A gente tem visto uma forte volatilidade nas curvas dos rendimentos ali das Treasuries nos últimos dias. Deve continuar essa volatilidade ali, olhando mais para as Treasuries, né, trazendo principalmente, eu acho que olhando um pouco mais o quanto disso de fato, né, ou quantas tensões, não só dos juros altos por mais tempo estão impactando, mas o quanto também da tensão do conflito pode estar impactando, ou você acha que o mercado ainda não está precificando de fato possibilidades desse conflito aumentar e trazer aí consequências inclusive para as políticas monetárias? Acredito que tem algum efeito sim. Você coloca o seu presidente da economia mais forte do mundo numa zona de guerra, você fica receoso. Algum pé atrás você fica que vai que alguma coisa dá muito errado. Realmente escala assim, amanhã já escalou em níveis absurdos. Então tem por que estar mais volátil. Agora, pensando mais para frente, né, pensando nas Treasuries, né, a curva de juros americana, eu acho que essas Treasuries, pensando nos vencimentos mais curtos, elas só vão ficar mais claras, acho, no final do ano. Quando passarem essas próximas reuniões do Banco Central americano, a gente vai realmente ver se eles vão subir mais 0,25, não vão subir mais 0,25, e com isso começar a trabalhar 2024, que lembrando que nas próprias projeções deles é um ano de corte de juros. Pode demorar mais, pode demorar menos, pode ser maior, pode ser menor. Mas muda um pouco o ânimo do mercado quando ele começa a discutir corte e não altas de juros. Pensando na parte mais longa, essa já parece um pouco mais complexa, porque a gente vê a cada trimestre uma dificuldade enorme dos Estados Unidos de renovar o seu orçamento no ano seguinte, de honrar suas contas públicas. O endividamento subiu bastante na pandemia, mas antes disso já vinha com problemas. O fluxo a gente sabe que é bem negativo e o estoque, o nível de endividamento sobre PIB também ficou em patamares muito problemáticos. E o resto do mundo parece que diminuiu o apetite a risco pelos títulos americanos. Acho que isso tem uma complexidade maior, uma credibilidade maior do resto do mercado financeiro mundial. Você já tem mais alternativas em relação às Treasuries, embora seja o principal produto ainda, mas eu entendo que já é um jogo mais difícil para o próprio Estados Unidos jogar. Você trouxe pontos importantes que eu quero detalhar um pouco mais, até não só ali na questão da Treasuries, mas quando você fala em relação à questão do fiscal especificamente, essa ajuda, inclusive dos Estados Unidos agora, em relação ao Oriente Médio, isso de alguma forma pode ser também um ponto de atenção no mercado quando a gente olha para o fiscal dos Estados Unidos? O déficit fiscal hoje americano está em 7,5% do PIB americano.
Exato. Assim, vamos separar, né? Porque quando a gente vê o domo, né, israelense, aqueles mísseis eles são bancados pelos Estados Unidos. Isso já está no orçamento americano, ano após ano é renovado. Então não é que é uma ajuda nova, exatamente. Eles sempre estão ajudando Israel em termos de defesa. É um aliado que eles consideram importante e que eles vão continuar ajudando. Na Ucrânia foi algo diferente. Era uma ajuda que teve que ser um extra no orçamento e um extra bem caro. Então, bilhões de dólares sendo gastos para enviar equipamentos, enviar armamentos para a Ucrânia. Agora, se eles tiverem que enviar mais recursos para Israel, é mais uma pressão para um déficit maior nos Estados Unidos. Então, toda vez tem uma guerra que envolve algum aliado americano, alguém que os Estados Unidos quer bancar, quer ajudar, obviamente piora ainda mais essa conta americana de fiscal. Quando a gente olha para essa possibilidade do juros altos nos Estados Unidos, pelo menos por mais, né, ali um ano, vamos dizer assim, por um tempo ainda maior, isso deve piorar a questão do cenário fiscal americano, na sua visão? Sim, piora. A gente aqui no Brasil sabe, porque toda vez que a gente tem juros mais altos, a gente sabe que tem que pagar uma conta maior em termos de juros ano após ano. Com os juros ficarem mais elevados por mais tempo, significa que a população precisa pagar. O governo paga, mas na verdade o dinheiro é do contribuinte. Então, na verdade, o que eles não estão falando para a população americana é que eles vão ter que pagar juros maiores, vão ter que ter um gasto maior com juros, talvez menor com outras pastas, talvez menor com lazer, talvez menor com algum projeto especial, com educação. Então, isso é uma equação que vai ter que ser fechada para o próximo ano se os juros ficarem mais tempo em patamares maiores também. Falando em juros em patamares maiores, e aí eu quero trazer a discussão aqui para o Brasil, mas claro que com todo o impacto internacional, isso não está no Focus, mas a gente já tem visto muitos economistas reprecificando a taxa terminal de juros aqui no Brasil, ou pelo menos, e eu vi recentemente, duas etapas, né? Uma etapa com uma queda no juro, pelo menos até mais ou menos próximo aos 11% no comecinho do ano que vem, aí espera um pouco para ver como é que vai ficar a situação lá nos Estados Unidos, posteriormente afrouxa um pouco mais. Você vê essa possibilidade da gente ter um afrouxamento monetário em duas etapas ou até mesmo em uma etapa que não chegue no terminal de 9% do Boletim Focus, chegando ali, o que a curva mostra, mais perto de 10,5%, 10,25%, alguma coisa desse jeito. Essa dinâmica seria viável para o Banco Central? Sim, se a gente pegar os ciclos anteriores de corte de juros, muitas vezes eles não são contínuos. Você pausa um pouco e depois você retoma quando entende que dá para ir além. Eu já acho que, mesmo antes de toda a crise envolvendo, todo o contexto adverso envolvendo os Estados Unidos, já seria um ciclo agora de cortes separados. Por quê? Porque em 2025 a gente tem um novo Banco Central, né? Provavelmente o Roberto Campos Neto não deve ser o presidente do Banco Central a partir de 2025, ele não quer, e acho que está bem claro que não querem que ele continue também. Portanto, provavelmente a gente vai ter uma outra cabeça, que deve ir para patamares ainda menores. Isso já seria um cenário base sem um contexto adverso. Com o contexto adverso, pode ser que a gente tenha uma pausa anterior, pode ser que a gente tenha mais tempo com juros elevados, em patamares um pouco maiores, e depois você pausa e começa a cortar adiante. Mas eu entendo que agora, nesse momento, a gente parece estar numa fase de muito pessimismo. Assim como em junho, quando a gente tinha algumas casas falando em 140 mil pontos a bolsa, falando que o câmbio ia fechar o ano em 4,45, a gente escreveu uma carta no RB falando que parecia um otimismo exagerado, que a gente recomendava um pouco de proteção cambial. Agora, eu acho que é correto fazer o mesmo. Parece que a gente está tendo um momento de muito pessimismo e o ideal seria você não colocar essa precificação tão baixa, assim, não parece que vai ser tão difícil levar a taxa para patamares um pouco menores que 11, acho que parece meio exagerado mesmo esse pessimismo agora. Só para pegar um gancho que você falou que Campos Neto não quer ficar, talvez não tenha nem convite para continuar, mas a gente tem visto um alinhamento até de discurso, né, do próprio Galípolo, que entrou agora, indicado pelo governo, e o Campos Neto. Pelo menos nas declarações recentes, né, a gente tem visto ideias muito parecidas e alinhadas, todos os diretores do Banco Central com o mesmo posicionamento. Isso seria uma forma de
não trazer instabilidade para o Banco Central, ou você imagina que seja um alinhamento de ideias mesmo do próprio Galípolo que entrou agora com o Banco Central que está lá? Porque se tende, né, como você falou, a mudar a perspectiva, mudar a cabeça com um novo presidente, que tende a ser o Galípolo justamente por conta da conjuntura, esse alinhamento de ideias me deixa intrigado com essa diferença de pensamento. Aí eu queria entender a sua posição, perfeito. sua ideia. É que eu acho que agora está a parte mais fácil do ciclo de corte de juros. O patamar estava muito elevado, até o final do ano você vai chegar provavelmente em 11,75, com mais duas de 0,5, que é algo bem consenso. Não vai pressionar o câmbio chegar em 11,75. Ainda é um patamar bem restritivo para o Brasil. Agora, no ano que vem, quando você chegar nessa discussão de cruza a faixa de 2 dígitos, tem que ficar em 11, tem que ficar em 10, isso já não acho que vai ser tão fácil. Você chegar para o governo federal e falar, olha, paramos de cortar os juros em 11%, eu tenho certeza que vai ser uma reclamação coletiva dos ministérios no dia seguinte. O próprio presidente Lula vai reclamar bastante, o próprio ministro da Fazenda Haddad vai reclamar bastante, caso isso seja feito, caso seja avisado pelo Banco Central que eles interromperam o ciclo em 11, 10,5% que seja. Aí a gente vai ver se os diretores vão votar, os diretores apontados pelo presidente Lula vão votar por essa pausa, se eles vão votar por um corte extra, lembrando que tem mais 2 diretores para serem indicados agora no final do ano. Mas, de novo, acho que é assim, vamos fazer uma comparação rápida aqui. Se você me pegasse no começo do ano de 2023, eu sou corintiano, e falasse o São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil, eu ia falar, bem improvável. Acho que esse time de São Paulo não tem muita chance. Mas olha como dos 2 primeiros meses do ano para frente as coisas mudaram bastante com o time. Acho que é a mesma coisa agora. Agora a gente está vivendo um final de ano um pouco mais complicado, mesmo complexo, tem uma guerra nova, a gente tem Estados Unidos num questionamento de quanto que era para ficar de juros. Isso parece... cria um ambiente um pouco mais difícil, né? Um ambiente que parece que as coisas vão ficar muito ruins por muito tempo. Mas eu acho que daqui 6 meses, quando a gente estiver realmente no final do primeiro trimestre, não parece que a gente vai estar exatamente com esse ambiente tão conturbado. Me parece que já vai ter uma pressão bem maior em cima do Banco Central americano para ele começar a falar quando que ele vai começar a cortar juros, que aqui dentro a gente já vai ter um cenário diferente em termos de crescimento, já não vai ser aquela pungência do primeiro trimestre, já vai ter alguns sinais também de efeito da política monetária ainda maiores, isso é bom lembrar. Ainda tem empresa tendo problema com o pagamento de juros, com a sua parte financeira. Não é tão fácil também o Banco Central chegar e falar, olha, vou deixar a taxa de juros extremamente elevada e um monte de empresa reclamando que está tendo dificuldade de honrar seus pagamentos. Isso as pessoas esquecem também, mas na própria independência do Banco Central, ficou lá escrito que o Banco Central tinha que entregar a inflação na meta e também preservar um pouco o crescimento. Está escrito lá. Gustavo, quando a gente fala, trazendo aqui um pouco do gancho, né, você está falando aí do Banco Central, na última ata e no último comunicado, o Banco Central foi muito claro ali, trazendo ainda o que, né, os fatores externos, preocupações especialmente dos juros lá nos Estados Unidos, que tem também ali influenciado a política monetária aqui local, na trajetória ali do afrouxamento, mas também destacou muito a questão aqui no nosso cenário doméstico, a questão, né, do fiscal. Fiscal este, que ainda, né, a gente tem aí, a gente até hoje trouxe a notícia do CARF, que tem um problema ali em relação a ter hora extra dos conselheiros para conseguir arrecadar os 55 bi, não deve arrecadar os 55 bi, deve ser ali na casa dos 35 ou 36 bi, quase 20 bi a menos nas projeções. Quando a gente começa a olhar de fato, muitas das receitas foram superestimadas, muitas das despesas subestimadas, o mercado continua cético em relação a esse déficit no ano que vem. A gente está vendo a Brasília muito quieta, né? A Brasília ali muito parada, vamos dizer assim, principalmente sem parece que aquele ímpeto de querer aprovar esses projetos, como a gente viu no primeiro semestre ali, Brasília tentando dar um pouco mais de agilidade na aprovação de projetos importantes para arrecadação. O Super Ricos, por exemplo, já vai ficar para a semana que vem a votação. Como que você tem visto todo este, né, quebra-cabeça, vamos dizer, político com impacto para essas pautas econômicas aqui com a gente? Acho que o impacto negativo no parte fiscal. Parece que a gente não vai conseguir cumprir nem a parte inferior das metas colocadas no arcabouço, nem no ano que vem, nem no ano seguinte. Parece bem provável que nos próximos 3 anos a gente consiga atingir esses patamares. Na última pesquisa do Copom, lembrando, o Copom se reúne, decide a taxa de juros, mas antes ele envia um questionário para o mercado, corretoras, bancos, consultorias, gestoras. O compilado mostrou que o mercado espera metade
dos 168 bilhões, né, que a própria Fazenda coloca no orçamento como extra de arrecadação. Então o mercado não espera nem 80 direito, 80 bilhões. Acha que isso que vai ser o máximo que vão conseguir arrecadar extra. Parece que é um consenso que não vai ser feito, assim, que muitas coisas elas foram colocadas em patamares muito mais inflados. Isso foi uma crítica, acho que coletiva, desde que o arcabouço foi apresentado, que não foi muito detalhado. Falava-se muito em números grandes, mas sem trazer uma assertividade de como que você chegaria nesses números. Então é um plano que, obviamente, todo mundo acha que seria ótimo, conseguir zerar o déficit, mas é factível? Por enquanto parece que ainda não. A própria Moody's ontem fez uma reunião e mencionou isso. Bacana, a gente achou o arcabouço legal, consegue dar uma estancada no problema, mas a gente vai esperar para ver. Será que vai ter sucesso ou vai ser só um plano com boas intenções? Se for só um plano, você não consegue elevar uma nota do Brasil, por exemplo, você não consegue alocar mais no Brasil, porque aí o contexto fica bem adverso mesmo. Se for só um plano, o arcabouço, então, fiscal, ele pode fracassar aí de alguma forma, se realmente a gente não tem visto nenhum momento ali, né, uma força falando em relação a corte de gastos. Se não chega a alcance esse déficit em 2024, de alguma forma, você acredita que coloca em xeque a credibilidade do arcabouço fiscal? Sempre é muito com base em quanto vão revisar. Você chegar e falar, ano que vem a gente pretende zerar o déficit. Na verdade, a gente vai ter menos 0,5 de déficit no ano que vem, que seria um pouco a mais do que o limite inferior daria, que era o menos 0,25. Isso é uma coisa, escapou. Poxa, a gente conseguiu fazer muito esforço, mas ficou um pouco abaixo ainda do que a gente prometeu. Mas você já consegue ver um avanço. Agora, se esse ano for menos 1,2 de déficit, no ano que vem for menos 1, parece que você não fez muito esforço. Parece que você fez um plano bem ambicioso, mas que na prática, mesmo no começo de governo, que seria quando o governo está mais forte, você não teve realmente ou empenho ou uma assertividade nas horas de fazer suas projeções. Você superestimou o que dava para colocar como arrecadação. Dado que é bem apoiado em arrecadação. Tá, Gustavo, quando a gente fala em arrecadação, né, dessas receitas até superestimadas, vamos dizer assim, quando a gente entra em relação a essa questão de taxação dos fundos offshores, dos super ricos, eu queria entender, você acredita que de fato, né, essa taxação já foi adiado? Tem uma leitura mais de analistas políticos que eu tenho visto que tem uma sinalização ali, inclusive de uma falta de articulação, ou que o Legislativo não está fazendo aí tanto esforço assim, não só nessa pauta, né, como um todo ali, justamente numa questão mais de um desalinhamento entre Executivo e Legislativo, mas nessa pauta especificamente tem também ali uma morosidade, porque tem muitos parlamentares que têm suas offshores, que não estariam tão dispostos. Eu até queria entrar um pouquinho na sua visão, se você acha que realmente isso vai para frente, ou o que está ali, o que está travando, na verdade, essa votação do projeto está mais numa questão de articulação mesmo, e se isso, de fato, vai ser algo que traga realmente ali a receita, né, que seja importante para o governo, ou pode ter uma migração, inclusive, de mudança de portfólio para diminuir aí alguns desses impactos para esses fundos? Olha, acredito que, por mais que o Congresso tenha maior protagonismo nos últimos anos, mostra mais uma vez que a articulação política ela vem em queda. Assim, não é exclusivo desse governo, mas desde que o Eduardo Cunha faz aquele bravante contra a Dilma, a gente vê que cada vez menos o Executivo tem poder de influenciar a agenda do Congresso. Isso é bem ruim. A gente acabou de passar por uma reforma ministerial e todo mundo se questionou, mas vale a pena dar esse ministério, aquele ministério? E cadê as votações? Né? Cadê os votos? Isso se transformou em votos? Por enquanto não. Por enquanto, a gente continua sempre postergando, que nem você comentou. A ideia era que na primeira semana de outubro a reforma tributária fosse encerrada a votação no Senado. A gente agora está para a 2ª de novembro, como uma possibilidade, não é nem que está garantido. A 2ª de novembro era meio que o limite que a Câmara estava para, caso precisasse fazer alguma revisão. Agora vai ser quando? Vai conseguir fazer antes de dezembro? A gente torce para que sim, mas parece ainda que é aquele ritmo que não melhora. E quando a gente fazia as análises, né, você falou de consultores políticos, quando a gente lia essas análises de consultores políticos, um dos principais pontos que se falava do presidente Lula em relação ao presidente Bolsonaro era
experiência política, já ter passado 2 mandatos, mas acho que essa foi uma das grandes decepções do presidente Lula ao longo desse primeiro ano, de que ele não mostrou essa força política para melhorar o diálogo entre executivo e legislativo. A gente continua vendo uma queda de braço com muito mais força do lado do legislativo. Gustavo, o grande entrave, né, das pautas ficarem acumuladas e aí depois ter uma corrida para conseguir aprovar, se conseguir aprovar. Se isso acabar ficando para o próximo ano ou ficando um pouco mais atribulado, joga mais pressão naquela expectativa do déficit zero, que muita gente já tem falado, é 0,5%, 0,8%, 1% de déficit, porque sem algumas pautas aprovadas, não tem arrecadação, muda todo o contexto do orçamento do ano que vem, inclusive o orçamento precisa ser votado. Isso tende poderia fazer um esforço concentrado no fim do ano, que a gente acaba até ficando complicado de acompanhar, como a gente viu no primeiro semestre, no apagar das luzes, muitas coisas sendo votadas, aí libera a emenda e tem toda essa discussão para aprovar rapidamente e não deixar espaço até mesmo para algumas discussões, ou tirar até mesmo da pauta algumas arrecadações e abrir um déficit um pouco maior, abrir espaço para um déficit maior, o que poderia pressionar ainda mais as expectativas com o fiscal. Esse pode ser um receio do mercado de monitorar até o apagar das luzes essa movimentação para a gente ter uma visão melhor do que pode acontecer no ano que vem. Se o cenário deteriorar, pode ser muito prejudicial. O ruim é que você não tem um plano B, né? Você parece que ou você consegue uma arrecadação maior, sim, ou não deu certo, ou você não vai ter a parte fiscal. Não se fala em contingenciamento, por mais que essa seria uma trava que está lá no arcabouço, mas parece que é algo que não vai ser cumprido. E não se fala, se vocês não conseguirem arrecadar, a gente vai ter que cortar nisso, nisso e nisso. Como a gente viu em alguns momentos, o próprio presidente Temer, ele mencionava, olha, se a gente não fizer esse ajuste fiscal nesses pontos, vai sobrar para esse, esse e esse. Então, realmente, o Congresso andava com algumas medidas. Era uma discussão mais séria, mais ágil também. E, como você bem colocou, quanto mais você empurra para o final do ano, a chance de passar coisas escondidas não, mas coisas estranhas junto com o texto, ela aumenta. Acho que a ideia é essa. Acho que a ideia, desde que a gente viu... Acho que a Copa de 2014, que a gente lembra que quando você não entregava antes de um ano, você passava como emergência, então não precisava de licitação. Acho que a estratégia, ela muda o contexto, mas ela é sempre a mesma, né? Tentar forçar a barra para que não seja muito questionado. Maravilha. Gustavo, só para completar, né? A gente, como você falou, ainda tem ali uma morosidade, principalmente para o mês que vem, só da discussão da reforma tributária lá no Senado. Estava lendo, inclusive, aqui, né, algumas repercussões sobre esses nós ainda atados, vamos dizer assim, em relação à reforma tributária, e um deles está naquela briga dos fundos, uma briga pelo aporte, principalmente nos fundos regionais de compensação. Ano que vem a gente tem um ano de eleição também municipal ali, há uma grande, acho que talvez uma grande pressão muito grande por parte dos partidos em relação a esse tema, principalmente em relação a fundos regionais de compensação. Eu estava até olhando aqui, até o momento os aportes e compensações já estão ali na casa de 240 bilhões de reais, custo fiscal, risco para a União, né? Estados mais pobres gostariam de emplacar ali um critério constitucional. Há uma grande ainda... parece que essa discussão em si, você acredita que deve levar mais tempo? O Senado vai apresentar o texto, mas, de fato, né, a gente teve ali na Câmara uma discussão que teve um protagonismo, muito tempo foram falados os assuntos. Parece que o Senado, que queria aquele protagonismo, não está tão querendo levar essa discussão tão ampla como a Câmara quis. Como que você vê, né, toda esse impasse, principalmente em relação à reforma tributária e as consequências, no caso, de deixar isso para ser votado ali a toque de caixa de última hora? O ruim de você ficar apertando o prazo é que você dá mais margem para colocar mais beneficiados. Setores que vão ter uma tarifa menor de imposto, você acaba dando mais facilidade para que eles tenham que ser aprovados para você conseguir os votos de última hora para fechar o texto. Um risco de aprovar um texto talvez ainda pior, vamos dizer assim. Sim, você, ao invés de discutir para melhorar o texto, você acaba discutindo para piorar. Sim. Isso não é bom. A questão dos estados e municípios, eles tiveram nos últimos anos uma surpresa na arrecadação durante a pandemia. Todo mundo esperava que
fosse sofrer muito e não sofreu, ao contrário, foi uma surpresa positiva. E eles não usaram esse saldo extra para equilibrar as contas. Então, eu acho bem ruim em termos de didática, né, do que vem para frente, de como se comportar como um prefeito, como um governador, como um deputado estadual, porque você dá um incentivo a você não se preocupar tanto assim com as contas públicas, sendo que sempre o federal vai te estar lá para dar algum tipo de abono, né, para você se endividar muito e conseguir conviver com essa dívida elevada, porque sabe que alguém vai te resguardar. Acho que não é positivo esse tipo de incentivo. Gustavo, para a gente encerrar, queria suas considerações finais para esta semana, não só quarta-feira hoje, mas para os próximos dias. Perfeito. Olha, eu entendo que, voltando todo o contexto, hoje foi um dia de notícias boas, na verdade. A gente teve os dados de inflação da zona do euro vindo menores, a gente teve os dados da China vindo positivos. Acho que para o Brasil isso é bom. Acho que para o comércio internacional isso mostra uma China mais forte, que pode aumentar as exportações de outros países, estancar um pouco as revisões baixistas de crescimento e também enfraquecer um pouco o dólar, né? Quando o comércio internacional está mais forte, os Estados Unidos não está crescendo sozinho lá no patamar bem mais alto, o dólar não tem por que estar mais forte que os outros. Então, acho que é um contexto positivo que a gente está indo para esse final do ano em relação ao que a gente estava esperando há 3 semanas atrás, quando todo mundo estava achando que a China estava numa ladeira abaixo. Maravilha. Gustavo, obrigada. Boa quarta, boa semana. Até semana que vem, então. Até semana que vem, gente. Boa quarta para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Grande Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, todas as quartas-feiras aqui com a gente na nossa programação, 11 horas e 43 minutos. Antes do meu intervalo aqui, comercial, só para trazer aqui uma fala, o presidente da Petrobras, Jean Paul Pratius, disse agora há pouco que o atual estágio do conflito lá no Oriente Médio não deve afetar o preço do petróleo, além do impacto inicial, desde que não haja, então, um alastramento para outros países. Ele deu as declarações logo após uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, quem ali, né, ele foi apresentar o secretário-geral da OPEP em visita ao Brasil. Ele falou que, abre aspas, até que se alastre para um país produtor, falando até de uma forma um pouco insensível, do ponto de vista do mercado de petróleo e gás, por enquanto não há indício de alastramento para países como Irã e Egito. Ele disse que tem conversado com representantes da OPEP e a intenção é buscar solução pacífica para a guerra. Piorar mais é a tempestade perfeita, fecha aspas, aqui então, para o Pratius, que diz que acha que a cotação atual do petróleo Brent não tem necessariamente a ver com este conflito, porque havia uma inflação estrutural acontecendo. Então, Jean Paul Pratius afirma aí que não vê interferência da guerra sobre os combustíveis, pelo menos não por enquanto, e para ele, a piora